Então, pessoal, vamos agora continuar com áreas de figuras planas, correto? Agora vamos mudar a frente, frente B, página 57 em diante. Vou falar aqui coisa básica, né? Não tem segredo. A área de uma figura plana, pessoal, é a região, ou seja, no plano que essa figura ocupa, que esse polígono ocupa, no caso aqui. Por exemplo, área do retângulo. Eu quero saber qual é a superfície que esse retângulo está ocupando aqui nesse plano, ok? Basicamente é isso, a área. Então a área de retângulo é muito simples, é lado vezes lado, ou seja, base vezes altura. Então a área vai ser A vezes B, a área do retângulo, ok? Lembrando que quando a gente trabalha com área, é unidade ao quadrado. Se for metro, metro quadrado, se for centímetro, centímetro quadrado. E assim vai. Então a área de retângulo é lado vezes lado. Eu vou achar essa área aqui, ok? Não é perímetro, né? O perímetro seria 2A mais 2B, porque aqui também vale A e aqui também vale B. Não mistura com perímetro. O quadrado é um quadrilátero que tem os lados de mesma medida. Então qual é a área de superfície desse quadrado aqui? Qual é a região no plano que esse quadrado está ocupando? Qual é essa área aqui? A área do quadrado, como é tudo igual, é lado vezes lado. Ou seja, L vezes L, que é L ao quadrado. Coisa corriqueira também. Não tem segredo, ok? Unidade ao quadrado. Triângulo, gente. Aqui eu desenhei um triângulo retângulo para a gente explicar que é tranquilo. A fórmula básica do triângulo, depois a gente vai ver outras formas aqui, tem várias, ok? O triângulo vai ser o seguinte: base vezes altura dividido por 2. Porque imagine aqui, ó, se eu ligar aqui, eu vou ter um quadradinho ou um retângulo, correto? Só que eu não quero tudo, eu quero só essa parte aqui, ó, que é a parte do triângulo. Eu não quero a área completa do quadrado ou do retângulo, porque em um retângulo eu faço dois triângulos. Então vai ser, se fosse isso aqui tudo, não seria esse vezes esse? A vezes B, base vezes altura. Como eu quero metade, eu tenho que dividir por 2. Então a fórmula básica para calcular a área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. Sempre assim. Se eu conhecer um lado e a altura relativa a esse lado, no triângulo, eu posso fazer a base, ou seja, esse lado, vezes a altura dele dividido por 2. Sempre dividir por 2, correto? Mas eu preciso conhecer um lado e a altura relativa a esse lado. Então tá aí. Agora é o seguinte, eu vou fazer com vocês aqui o mesmo esquema. Se eu fosse calcular a área desse triângulo aqui, o que vai ser a área? Opa, a única altura que eu conheço é essa. Então eu vou falar que vai ser a base C vezes a altura relativa a essa base H dividido por 2, correto? Estou seguindo a mesma forma daqui, ó. A base C vezes a altura. Por que você está usando esse lado aqui, Rogério? Porque eu conheço a altura desse lado. Eu não sei a altura desse lado. Eu não sei a altura desse lado. Então eu vou seguir o que eu sei, que é aqui. Beleza? E agora também eu tenho o seguinte, tá vendo esse ângulo alfa aqui? Quando eu tracei a altura, eu tenho um ângulo reto aqui, ó. Porque a altura nós sabemos que é perpendicular. Então eu vou colocar aqui seno do ângulo alfa. Nesse triângulo que eu destaquei de azul para vocês aqui. O que é o seno desse ângulo, pessoal? O seno desse ângulo é o cateto oposto ao ângulo, que vai ser a altura nessa situação aqui, dividido pela hipotenusa, que aqui vai ser B. Correto? Lembre-se que aqui tem 1. Então eu vou fazer o seguinte, proporção. Então eu vou descobrir que H vezes 1 vai dar H. E seno alfa vezes B é B vezes o seno alfa. Então tá aqui. Eu descobri a altura em função de um lado e do seno. Aí eu vou voltar lá na forma. Logo, a área desse triângulo vai ser C vezes a altura. Só que a altura não é B vezes seno alfa. Então vai ficar B vezes seno alfa dividido por 2. Se quiser colocar na ordem aí, fica B vezes C vezes o seno alfa dividido por 2. Essa fórmula aqui, eu preciso guardar ela. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos traduzir essa informação. Quando eu conheço dois lados, tipo o B e o C, dois lados, e o ângulo entre esses dois lados, olha lá, o ângulo entre esses dois lados aqui, eu consigo calcular
a área trabalhando o produto desses dois lados pelo seno do ângulo formado por eles, dividido por 2. Ok? Então, ó, qual que é a área? B vezes C vezes o seno do ângulo entre esses dois lados por 2. Poderia ser aqui e aqui? Poderia. Aí eu teria que conhecer esse ângulo aqui. Aí eu ia fazer A vezes B vezes o seno do ângulo C todo por 2. Poderia fazer esses dois? Poderia. Aí eu tinha que conhecer esse ângulo B aqui. Aí eu ia fazer A vezes C vezes o seno do ângulo formado pelos dois lados por 2. Sempre assim. Conhecendo dois lados e o ângulo entre esses dois lados, eu posso fazer a área. Tranquilo? Tem também uma outra forma, que nós chamamos forma de Heron. Ok? O Heron, você tá aí, né? Quando que eu vou usar a forma de Heron? É quando eu conhecer só os lados. Se eu não tiver informação de ângulo, se eu não tiver informação de nenhuma altura, opa, como é que eu vou fazer a área desse triângulo? Aí eu vou usar a forma de Heron, que é essa formulazinha aqui, ó. Você deve se lembrar dela. Raiz quadrada de P vezes P menos A, que é um lado, vezes P menos B, vezes P menos C, que é o outro lado. Lembrando, o P é o semiperímetro. Então, primeiro eu calculo o perímetro. Qual que é o perímetro, gente? É só somar A mais B mais C. Como que vai ser o semiperímetro? É a metade do perímetro. É A mais B mais C dividido por 2. Ok? Então, o P sai daqui, ó, metade do perímetro. Aí eu coloco o valor da metade do perímetro aqui. Isso aqui é lado, ok? Então, essa fórmula de Heron é quando eu conheço os lados. Quando eu não tenho informação de altura e nem de ângulo. Aí eu vou usar a forma de Heron. Tranquilo? Já vou voltar aqui com mais um videozinho para a gente falar sobre as outras figuras. Tem mais o triângulo também.